Antes de começar o vídeo, eu vou fazer dois pedidos simples para vocês. O primeiro é para que quem ainda não me segue no Instagram, siga, o endereço aparece ao lado. Além de vocês acompanharem bastidores, me ajudam no contato com as empresas, a conseguir mais produtos, coisa e tal. E o segundo pedido é para que quem não for inscrito no canal ainda, toque em inscrever-se aqui embaixo, porque assim vocês continuam acompanhando meus conteúdos no YouTube e me dão uma força igualmente grande ao lance do Instagram lá. Beleza? Vamos nessa! É curioso, há um bom tempo eu publiquei por aqui um vídeo só de divagação, dizendo que a Motorola parecia estar deixando de lado as linhas Moto X e Moto Z, e olhando mais para os modelos One, com um Android puro no segmento intermediário. Acabou acontecendo mesmo. Vá lá, o modo como os One são tratados é um pouco diferente do que eu previa, mas eles são foco atual da fabricante, que lançou diferentes modelos, cada um com um pequeno diferencial. Hoje eu tenho em mãos o Motorola One Macro, um aparelho que saiu por R$ 1.400, já dá para encontrá-lo na casa dos 1.000 em lojas online, e como o nome entrega, ele tem como chamariz uma lente traseira habilitada para fazer fotos macro, bem próximas do assunto. Tava desconfiado sobre a funcionalidade, mas enfim, usei esse cara uns bons dias, testei as câmeras e hoje vou contar qual é. Ok, essa lentona grande aí em cima tem apenas 2 megapixels e é responsável pelas fotos macro, ou seja, se você aproxima a câmera pra caramba do assunto, ainda assim o smartphone vai conseguir focar para conseguir uma imagem com mais detalhes. Quando eu analisei o Redmi Note 8, um smartphone da Xiaomi que tem uma lente macro parecida, não empolguei muito. Disse que como ela tinha resolução menor e uma ótica mais simples, de repente era melhor tirar uma foto mais afastada com a lente principal e aproximar via software. Só que como o nome deste cidadão é Motorola One Macro, decidi me debruçar um pouco mais sobre essa questão e fiz até essa comparação mencionada para vocês verem. E o que eu percebi é que, de certo modo eu estava errado. Com boa iluminação, a lente macro realmente permite uns closes interessantes, que eu não consegui reproduzir da mesma forma na lente principal do celular, que tem 13 megapixels e é mais clara. Existe uma captação de detalhes que é peculiar por aqui. Aliás, se isso está valendo para o One Macro, certamente vale para o Redmi Note 8 também, com o detalhe de que ele tem uma lente principal superior. A observação que eu faço é que a lente macro tem sim uma ótica mais simples. Então, em situações de baixa luz ou de iluminação complicada, pode ser melhor sim você tirar uma foto com a câmera principal e aproximar até onde for razoável. E para quem seria esse tipo de função? Olha, isso aí eu acho que o público é melhor do que eu para responder, mas eu imagino, por exemplo, profissionais que trabalham com joalheria, anéis e querem mostrar detalhes dessas peças em rede social e afins. Passando para a câmera principal, ela tem um desempenho típico de aparelho intermediário básico, sem nenhum contra gigante, mas também sem grandes qualidades a serem destacadas. Tira fotos decentes durante o dia, com coloração legal, faz modo retrato com alguma decência também, embora seja um pouco lenta para realizar isso. Só não dá para esperar muito dela. Para ter alguma referência e comparar, eu fiz algumas fotos com o One Macro e com o Moto G8 Plus, outro intermediário da Motorola, que é uma espécie de referência e é um pouco mais caro. Nessas fotos dá para perceber que o G8 Plus trata as fotografias com mais competência, principalmente em cenários complicados, com iluminação pior. Em especial, eu percebi uma facilidade muito maior do G8 Plus para focar, o que se refletiu em imagens como essa aí. Eu fiquei bem paradinho em ambos os casos, mas o One Macro não focou legal. Eu precisaria ter tirado mais uma ou duas fotos para conseguir o melhor resultado. Ele conseguiria focar sim, só não foi tão eficiente em uma captura rápida ali do cotidiano. A câmera frontal, que fica neste recortezinho, vai pelo mesmo caminho. Ou seja, com boa iluminação, ela gera imagens normais, nada a reclamar, mas quando cai a noite tem que ficar bem paradinho para conseguir uma foto com iluminação decente. Essa aí, com luz um pouco mais baixa, foi minha terceira captura. Nas duas anteriores, sem ficar 100% estático, ela saiu assim, ó. Deu para perceber o lance do foco aí, né? Tenho em mente que em um vídeo como esse eu tento pegar o smartphone no contrapé mesmo, mostrar as limitações para que quem tiver interessado em comprar esteja ciente delas. Mas em resumo, eu diria que as câmeras deles são ok, não fazem nada que empolgue muito, mas cumprem o seu papel como câmeras de um intermediário básico. Beleza, tirando essa parte do caminho, deixa eu comentar um pouco sobre o desempenho. Ele vem com o chip Helio P70 da MediaTek, junto com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O processador é mais ou menos próximo de um Snapdragon 660 da Qualcomm, que é a marca dominante no segmento.
E eu vou ser sincero, apesar da evolução nos últimos anos, sempre que eu pego um aparelho com chip da MediaTek, eu fico mais atento para ver se presta. Com alguns eu ainda me decepciono, mas não foi esse o caso não. Diria que o One Macro tem desempenho decente, similar a aparelhos como Zenfone Max Pro M2 da Asus, Moto G7 ou Galaxy A30 da Samsung. Abre os apps com velocidade boa, funciona bem durante o dia e apresenta sim umas engasgadas na performance, mas que devem ser relevantes, mas pra galera que é exigente. Eu inclusive rodei alguns dos meus games preferidos e foram legal. O Beach Buggy Racing 2, por exemplo, ativou os efeitinhos gráficos, iluminação, tudo. Agora, uma parte sobre a qual eu não tinha expectativas e acabou sendo uma boa surpresa foi a bateria. Ela tem 4.000 mAh, bela capacidade, que se refletiu na prática. Com o uso de Instagram, WhatsApp, Telegram, muita navegação na web e muito YouTube, eu consegui mais de 8 horas de tela ligada, com mais de 26 horas de utilização total. De resto, as características dele são meio que padrão Motorola para intermediários. O leitor de digitais dele fica bem posicionado na traseira e erra pouco, quase nada. A traseira é plástica, mas tem um visual bacana, agradável. E o sistema dele, felizmente, vem com os famosos gestos da Motorola, como 2 batidas de karatê para acionar a lanterna a qualquer momento ou uma chacoalhada de pulso para utilizar a câmera. Eu friso isso dos gestos porque alguns modelos com processador MediaTek anda e vira vêm sem eles, mas aqui no One Macro tá tudo certo. Pessoal, vamos ser sinceros, para mim a grande questão sobre esse cara é que ele fica meio diluído na linha da fabricante. Vocês viram que o modo macro funciona bem em algumas condições, né? Mas eu fico me perguntando se ele é suficiente para chamar a atenção de uma pessoa e ela comprá-lo por isso. Quando ele foi lançado, eu fiquei pensando, caramba, lente macro é esse o diferencial? E até o momento isso não saiu totalmente da minha cabeça. É diferente de outros modelos como o Redmi Note 8, que tem alguns trunfos e, como adicional, uma lente macro. Para mim, Rodrigo, pessoa física, valeria mais a pena juntar uma graninha adicional e pegar um Moto G8 Plus, que tem câmeras um nível acima, ou o Motorola One Vision, que tem aquelas lentes bacanas para fotos noturnas. Mas, na prática, como vocês viram, ele é um intermediário básico que não vai mal, tem suas limitações, mas não é uma miséria em nenhum quesito, inclusive entrega uma bateria muito boa. É aquela coisa, se você tem alguma necessidade específica ligada à lente macro, bom, tá aí, levando em conta o que eu disse, dá pra ir nesse cara sim. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei, o joinha. Para os que ainda não são inscritos, cliquem em inscrever-se, depois no sininho ao lado para continuar acompanhando meu conteúdo e me dar uma força importantíssima. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.